Você está ouvindo a série de mensagens de Páscoa, Verbo na Cidade. Há 2000 anos, a palavra, antes apenas ouvida e escrita, se fez carne. Viveu entre nós na distante Galileia, foi crucificada, ressuscitou e o seu evangelho transformou o mundo. Se você é de Teresópolis ou região e quer viver a Páscoa conosco, visite-nos em nossos cultos. Para saber mais, acesse nosso Instagram, @anglicanaverbo. Conduzindo pessoas à maturidade. E hoje, Deus colocou no meu coração da gente mergulhar em Atos 1, que vai ter tudo a ver com essa missão da unidade que Jesus coloca no Evangelho. E quando eu penso sobre isso, quando eu penso sobre a questão de sermos cristãos nesse mundo, que temos uma missão diferente de pregarmos o Evangelho no século XXI, com todos os seus desafios, com todos os seus ídolos, com todas as suas questões, eu creio que o Senhor nos preparou uma maneira diferente de viver esse Evangelho nesse tempo. Então eu queria convidar vocês novamente. Lemos a Bíblia, depois a gente vai voltar nesse Evangelho de João para complementar. Eu queria que vocês abrissem comigo em Atos, capítulo 1. Poucas páginas depois, né? João, Atos, capítulo 1. Diz assim, a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Verso 12. Então, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Amém. O que esse texto tem a nos dizer hoje? Quando eu estava lendo essa leitura, Deus falou muito ao meu coração, porque, repetidamente, nós somos como esses discípulos. Jesus operou milagres. No domingo passado, a gente trabalhou sobre a questão da grande comissão, que Jesus marcou com eles um lugar, encontrem lá. Eles sabiam que iam encontrar Jesus, eles foram, viram Jesus e duvidaram do mesmo jeito. E agora parece que eles nunca aprendem a lição, e nós, como discípulos também, nunca aprendemos a lição, dificilmente, Jesus tem que repetir a mesma lição para nós muitas vezes. Esses discípulos, eles são então surpreendidos por Jesus quando ele sobe aos céus, fazem uma pergunta capciosa, Agora que o Senhor vai fazer o que a gente achava que o Senhor ia fazer, vai restaurar o reino de Israel. E Jesus fala que não, dá uma missão para eles, sobe, e eles ficam esperando. Eles ficam olhando. E é necessário Deus enviar 2 anjos para dizer: o que vocês estão esperando? Esse é o título do nosso sermão. O que nós estamos esperando? O Senhor nos deu uma missão muito clara. O Senhor nos deu uma oportunidade de cumprirmos essa missão de maneira a sermos não só fazedores de discípulos, mas testemunhas em todos os lugares da terra. E mesmo assim, nós vacilamos. E a palavra de hoje nós vamos navegar um pouco sobre isso. Mas antes queria que você baixasse sua cabeça para que a gente pudesse orar. Senhor Jesus, abre o nosso coração, Pai, para que nós possamos, Senhor, receber a verdade do Evangelho que nos impulsiona a sairmos da nossa zona de conforto,
a sairmos, Senhor, da onde nos é confortável e a abandonarmos as nossas convicções anteriores para cumprir a missão que o Senhor Jesus nos deu. Nós sabemos, Senhor, ou estamos em busca de saber, a missão e o chamado que o Senhor nos deu. Porém, em muitos momentos, nós duvidamos, nós temos medo e nós ficamos olhando para o céu ao invés de obedecer. Que o Senhor possa abrir os nossos corações para essa palavra nessa noite e que possamos sair daqui diferentes, capacitados, motivados, transformados, a não mais precisarmos esperar descer dos anjos para nos dizer aquilo que a gente já sabe. É isso que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gente, é muito interessante porque quando a gente vai ler esse texto, eles fazem uma pergunta, né? Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? É interessante que essa não é uma pergunta ingênua, ela é uma tentativa de empurrar Jesus de volta para a agenda deles. E é naturalmente o que nós fazemos muitas das vezes. Eles não perguntaram simplesmente o que o Senhor deseja, o que o Senhor espera. Eles perguntaram quando que o Senhor vai realizar o que a gente sempre quis. Quando que o Senhor vai fazer aquilo que a gente espera? Nós temos uma expectativa, no caso deles, né? No contexto ali. Eles acreditavam que o objetivo de Jesus era libertá-los do Império Romano. E é muito interessante que Jesus, em muitos momentos, diz que esse não é o objetivo e eles não entendem. Muito parecido com a gente também não entende. E mesmo depois da cruz, eles ainda querem um Messias funcional. Eles querem um Salvador que restaura o que eles chamam de normalidade, de projeto. Eles querem um reino onde eles se sintam seguros, no controle, no topo. Eles querem um Deus que realize os seus sonhos. E essa é a mesma fé que muitos de nós carregamos hoje. Uma fé que simplesmente usa Jesus. Em muitos momentos do nosso cotidiano, a nossa fé simplesmente usa Jesus. Ela não se submete a Jesus, às vezes a gente o usa. Uma fé que busca bênçãos, mas ela evita a rendição. Uma fé que é basicamente uma fé de consumo e não de serviço. Nós queremos que o Senhor realize as nossas demandas. É como se a gente estivesse vindo e a gente imaginasse, e é muito tentador, né? Acho que todos nós, em algum grau, fazemos isso. A gente acha muitas vezes que o reino de Deus é um shopping, que a gente entra para comprar uma coisa nova. E a moeda, no nosso shopping normal, é o real, né? Mas com Deus, sei lá, é oração, é jejum, é sacrifício, é não faltar ao culto, sei lá, o servir bem nos ministérios. E a gente acredita que se a gente tiver e dar o valor certo pelo prêmio que a gente exige, Jesus vai nos dar o que ele quer, o que a gente quer, aliás. Isso é tão tentador para nós, né? E vamos ser bem sinceros, é muito mais fácil de vender o evangelho assim. E, sim, trazendo a crítica para nós. Mesmo quando nós temos uma perspectiva centrada no evangelho, a gente ainda faz isso aqui. Por quê? A gente pensa assim, não, se eu for bem fiel a Jesus, se a nossa igreja for bem centrada no evangelho e for bem bíblica, ele vai fazer o que a gente quer. No fim das contas, é a mesma lógica. É a mesma lógica. Naquele exemplo do fariseu que encontra o publicano na oração, a gente faz a mesma coisa. É muito interessante que a resposta de Jesus é não entregar um relógio para eles, mas entregar uma missão para eles. Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu. Olha que interessante. Em outras palavras, ele está dizendo: o futuro não é uma ferramenta de vocês. O futuro é uma escola para vocês. Você não precisa de uma data, e nós não precisamos. Nós precisamos de fé. Nós não precisamos de garantias. Nós precisamos de obediência. Mas a gente quer tudo muito bem cronometrado na nossa história. Quando que vai acontecer? Quando que vai melhorar? Quando que o milagre vai vir? Quando que aquilo que eu espero vai acontecer? E Jesus diz, não é sobre o quando, é sobre o quem. O reino não vem dos nossos planos. O reino vem da presença de Jesus.
essa presença que ele promete: eu estarei com vocês para sempre. É muito interessante. A gente foca tanto em promessas que a gente diz que Deus fez, mas na verdade foi a gente que usou a boca dele para falar, e a gente se esquece das promessas que ele fez, porque ele fez promessas. A promessa de que ele estará comigo até o fim. Não importa o que aconteça. E é muito tentador, né? Às vezes desanima, né? Esse discurso meu aqui, às vezes desanima. Eu vou lá pra igreja que tem, sei lá, o pessoal lá promete mais. Mas não vai acontecer, não é assim que funciona. A gente precisa entender, afinal de contas, eu sempre digo, o reino, a riqueza, o sucesso que os apóstolos e Jesus conquistaram é no outro mundo, não nesse. Existe sim recompensa, a Bíblia fala de recompensa. A recompensa certa, a vida eterna. E sendo bem sincero, é a única coisa que importa. É muito fácil provar isso. A gente tem muitos sonhos, mas se Deus quiser, nós vamos morrer bem velhinhos, 80, 90 anos. Mas quando você tiver com 80 anos, você vai olhar para trás e você vai descobrir que tudo o que você conquistou não foi suficiente. Ainda tem algo mais precioso. Se hoje o seu sonho, e aqui falando de demandas, né? Se o seu sonho é comprar uma casa, um carro, é mudar de emprego, quando você estiver bem velho, esse carro provavelmente vai estar no ferro velho. A casa, se você morar na mesma, você já vai ter feito tantas reformas nela, tantos canos terão sido quebrados. Essa casa vai dar muito trabalho. Se é ter filhos, os filhos vão te decepcionar. E aí a gente termina a vida entendendo, não foi suficiente. Não que nós não devamos trabalhar e conquistar, não. Mas quando o nosso coração está nisso, como estava nesses discípulos, quando o Senhor vai fazer o nosso país ser independente? Estava acreditando, como muitos de nós acreditam, e a gente aí vive num país que já passou muito por isso. Se a gente colocar um político lá, vai resolver tudo. Mas Jesus, ele pegar aqui, tirar os romanos, vai ser o perfeito. Jesus, ele veio trazer um reino, como ele próprio diz, que possui tesouros que o ladrão não é capaz de roubar e vestes que a traça não é capaz de destruir. Algo muito mais sublime. E Jesus, então, ele não construiu um reino para ele entregou o seu próprio corpo. Jesus, ele não simplesmente veio restaurar um império político, literal, nacional para o povo judeu. Ele não veio simplesmente resolver a crise econômica de Israel, assim como ele também não veio resolver as suas demandas, as nossas demandas. Ele veio colocar um reino dentro de gente quebrada como nós. E depois enviar essa gente quebrada para consertar o mundo também. Então, quando Jesus envia esses discípulos que estavam nitidamente confusos, a gente entende uma coisa, que o chamado de Jesus não é um chamado para aqueles que entenderam tudo. É um chamado para aqueles que decidem obedecê-lo e segui-lo. Ele não deu uma agenda de eventos, ele deu uma cruz para você, para mim, e disse: me siga. Me siga nessa cruz. E nós somos tentados, muitas das vezes, a colocarmos os nossos olhos para longe do lugar que Jesus mandou que a gente olhasse. E aí vamos para o verso 8, que diz uma coisa interessante. Jesus dá a resposta para eles. Mas vocês receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Olha que legal. Jesus não disse que iria nos enviar quando a gente estivesse pronto. Isso é nítido, porque eles não estavam prontos, aqueles discípulos. Afinal, se a gente for ler Atos, os grandes heróis ali, Pedro e Paulo, demonstram muitas das vezes que não estão prontos. Muitas das vezes. Se a gente vai um pouquinho mais para frente, em Gálatas, a gente vê Pedro, sei lá quantos anos, já tinham passado, sei lá, 10 anos.
que estava fazendo aquilo. Ele ainda estava sentando em mesas diferentes entre judeus e gentios. Ele não estava pronto. E ele era o líder da igreja, né? Isso me inspira demais. Porque isso é para demonstrar que o milagre vem do Senhor. Quando ele vai escolher pessoas ali no Antigo Testamento, ele escolhe pessoas que não estão prontas direto. Gente, quem chamaria? Pensa bem. O seu plano é fazer uma nação. Você quer uma nação assim, poderosa, totalmente incrível. Naquela época o povo de Israel não sabia de genética, mas Deus sabia. Ele sabia, que ele inventou. Então ele podia ter escolhido assim um homem forte, viril. Ele escolheu um velho com uma esposa idosa, bônus, e estéril. Estamos nem falando da mulher que tinha, sei lá, 30 filhos. Nossa, essa mulher aí é fértil mesmo. Então vai ver, ela tá idosa e consegue ter um neném. Deus começou com um plano impossível de dar certo. Impossível, não tem como. Quando ele vai escolher, aí você vai passando. Você vai chegar em José. Ele escolhe o mais novo, que é escravizado, chega no Egito, é injustiçado, é preso, e Deus usa esse cara. É impossível, você nunca conseguiria fazer isso. Depois você vai chegando para frente. Samuel. Enfim, Samuel é um pouco diferente porque a mãe dele que era estéril, mas a mesma coisa, ela era estéril. Davi. Gente, você quer ungir alguém rei? Você não pega um moleque, pô, de 13 anos. Provavelmente, Davi tinha menos de 14 anos, porque para ele não ter sido escolhido pelo pai, ele não era adulto. Naquela época não existia adolescência. Então, 14 anos, mais ou menos, você era adulto. Então, ele tinha o quê? 12 anos? Esse vai ser o meu rei. Consegue pensar isso? Olha, eu vou encarnar e vou me tornar homem, um deles. Vou nascer aonde? Roma, claro. Vou nascer em Roma, aí eu vou pregar o evangelho e vou fazer um mundo pacífico. Não. Eu vou escolher, provavelmente não sabe, né? Do jeito que Deus é, ele deve ter escolhido a família mais pobre de Nazaré. Uma adolescente. Olha isso. Pessoas que assim não têm condição nenhuma de fazer dar certo. E mais, eu vou ser morto. Gente, se você quer contar uma história de vitória, porque hoje em dia a gente tem a cruz e convencionou-se que é sim uma grande coisa, né? Mas naquela época não. Naquela época não tem muita coisa hoje em dia, mas é como se a gente usasse como símbolo da nossa fé uma Glock, uma AK-47, alguma coisa assim, uma guilhotina, imagina. E aí Deus vai lá e ressuscita esse homem. Não, ele vai aparecer para todo mundo assim, irrefutavelmente? Não, vai aparecer para muita gente, 500 pessoas. Vai aparecer para os fariseus? Não. Vai aparecer para César? Não. Por que a gente está aqui? Dá para pensar isso? Porque o Senhor faz promessas e cumpre. O problema é que nós vamos colocando coisa na boca de Deus, que nem esses caras aqui. E depois a gente fica frustrado, desanimado, desapontado com Deus. Ele não realizou. Se ele falasse assim, se ele um dia falar audivelmente, ele vai falar assim pra gente: meu amigo, eu nunca te prometi isso, cara. Eu te prometi, você não tá interessado, que é pior, né? Muitas vezes nós somos assim. E Jesus continua: e vocês receberão poder e serão minhas testemunhas. Jesus não disse que o poder viria para que você sentisse algo diferente. Como se fosse a nossa fé fosse baseada na experiência. Mas ele definiu que ser testemunha é falar de alguém, é falar dele, testemunhar dele. O Espírito Santo ele não vem para inflar nossas experiências religiosas. Ele vem para encher discípulos e empurrá-los para a missão. Testemunhar é abrir a nossa boca. E esse é um dos grandes desafios da igreja no século XXI. Nós somos anglicanos aqui, então lá na Inglaterra a coisa é feia. Tem um pastor que
é o líder do City to City que eu participo. Ele foi para Londres e ele gravou um vídeo lá na igreja de São Marcos, né? Antiga igreja de São Marcos, que hoje é um restaurante. Por quê? Esse movimento acontece também em outras igrejas, né? Igrejas luteranas, metodistas, igrejas católicas na Europa também fecham. Porque não existem mais testemunhas. Porque as pessoas têm vergonha, principalmente no nosso mundo, onde a gente é ridicularizado por ser crente. Tenho certeza que cada um aqui já foi um dia. Ah, tu é crente? E isso, muitas das vezes, estratégia de Satanás pura, né? Nos tira a chance de testemunhar. Porque eu vou falar, é bem pior pregar o evangelho no século I do que hoje. Hoje, para qualquer pergunta, você tem todos os teólogos possíveis. Você tem internet, você acha a resposta para tudo, você aprende. Lá no século I, você tem que falar para judeus que o Messias dele morreu. E para gentios que não acreditavam em ressurreição, que achavam absurdo a ideia, que o seu Deus não é só um homem, ele ressuscitou. Ideia ruim. Sempre digo isso. O evangelho é uma ideia muito ruim, por isso que dá certo, que é de Deus. Muitas das vezes a gente vai se deixando levar, né? Então, o evangelho não é simplesmente um poder genérico de ser bonzinho. É o poder de evangelizar com intencionalidade, de chamar pessoas ao arrependimento, de mergulhá-las no discipulado, de ensinar tudo o que ele ordenou. Esse poder não é para ficar no templo. A gente não poderia chamar isso aqui de templo, na verdade, né? Mas enfim. É para transformar as pessoas na sua rua, na sua empresa, no seu negócio, na sua família, com seus amigos. Esse é um dos grandes problemas da igreja do nosso tempo e dos grandes desafios que a gente é pensado a colocar. Porque às vezes a gente quer falar do evangelho para pessoas que não conhecem o evangelho, baseado nos nossos termos. E a gente já falou isso várias vezes aqui, a gente terceiriza. Não, eu prego o evangelho, pastor, prego sim. Como? Chama um amigo, vamos lá na igreja. Você sabe que não vai. Né? Costumo dizer assim, 8 em cada 10 pessoas que a gente chama para a igreja não vão. Alguém poderia dizer, não, 8 em cada 10 não, 10 em cada 10, não vem ninguém. Mas por quê? Porque nós estamos terceirizando a responsabilidade de evangelizar para o pastor. Ao invés de pensar, meu irmão, tá no trabalho? Na hora do almoço, cara, toda terça-feira, vamos ler a Bíblia aqui? Vamos ler o Evangelho de Marcos. Vamos ler o Evangelho de Marcos aqui, vamos falar. Sem resposta certa. A pessoa vai abrir o coração. Isso são coisas simples. Cumprir a missão. E a gente não se atenta a isso. Então Jesus ele vai listar lugares. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É muito interessante, né? Jerusalém, o lugar onde eles falharam. Judeia, o lugar onde eles foram rejeitados. Samaria, o lugar que eles desprezavam. Confins da terra, o lugar que eles não conheciam ninguém. Jesus lista lugares que são necessariamente empecilhos. E talvez seja por isso que eles ficaram olhando. Como que eu vou voltar para Jerusalém para falar que o Senhor ressuscitou? O Senhor morreu faz 40 dias. Eu me matar lá. Como que eu vou cruzar o mar para falar com um povo de outro lugar? Eu não conheço ninguém. Olha como a gente vai colocando empecilho. Qual é a Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra da tua vida? E a gente, com certeza, vai ter um impedimento. E a gente vai colocando isso, não vai percebendo que Jesus disse, é pelo meu poder. Confie no meu poder. Enquanto no problema do domingo passado era a dúvida, esse é o medo, a desconfiança, a falta de fé. A gente é assim, cara, a gente tem muita dificuldade. Porque a gente não crê no poder. Então, assim, é por isso que o pessoal lá do século I era meio doido. Fazia as coisas meio doido, morria. Porque eles tinham tanta fé no poder que, nesse momento, tinham 500 pessoas. No final do século I, tinha 50 mil. Por quê?
Porque eles confiaram no poder. Cara, então eu vou trazer o evangelho para aquele meu amigo, para os meus amigos, colegas de trabalho que são céticos. Vou pelo poder do Senhor. E aí vem o verso 9 e o verso 11, que tem coisas muito interessantes para a gente conversar aqui. Jesus, então, ele vai subir diante dos olhos deles, literalmente. E aí eles veem o corpo glorificado de Cristo. Eles veem esse corpo ser levantado, elevado por nuvens. E ainda assim, eles continuam totalmente paralisados. Isso é chocante para nós. Principalmente porque para eles viram a cruz. Eles viraram as costas para Jesus. Eles foram reencontrados pela graça de Jesus e restabelecidos. Ouviram a missão, receberam a promessa e travaram. E aí também isso nos dá a chance de termos misericórdia também de nós mesmos. Que o problema não é a gente travar. Que quando a gente trava, Deus envia o anjo lá para mover a gente. Talvez a gente precise desse anjo para nos mover a cumprir a missão. O problema mesmo é a gente duvidar de Jesus. Esse é o problema. Que é esse o motivo que nos faz travar. Será que a gente tem duvidado de Jesus? Duvidado do ministério, da igreja? Duvidado da gente mesmo? E isso denuncia a nossa falta de fé. E nos condena para sempre a sermos observadores. Ele só observa o culto, observa os irmãos, observa as pessoas fazendo e cumprindo a missão, mas a gente mesmo não consegue. Porque a gente está travado, porque a gente não confia em Jesus. Será que você tem vida assim? Em muitos momentos até eu vivo assim. Até eu duvido também. São as crises de fé que nós somos chamados a administrar. E assim como na semana passada, a resposta de Jesus aos discípulos com dúvida não foi uma humilhação, a resposta de Deus a discípulos com medo também não foi. Ele via anjos para falar. Deu uma cutucada aqui nos irmãos, né? Mas falou, irmãos, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir vai descer. Então confiem. Isso nos traz uma coisa interessante porque a missão da igreja, então, é entre essa subida e essa descida de Jesus. Estamos nessa grande vírgula da história. E por isso nós somos chamados a entendermos, de fato, que a missão de Jesus é realizada pelo seu poder. E os anjos, eles não dizem que Jesus simplesmente se foi para sempre. Até porque Jesus faz uma promessa que soa muito contraditória, né? Como eu estarei com vocês se eu estou indo embora? Porque ele não vai embora e nos deixa órfãos, ele envia o seu Espírito. Então, logicamente, Jesus não está literalmente... Bom, cremos que ele está ali, espiritualmente, a sua presença real. Mas Jesus, a presença de Jesus se manifesta pela presença do seu Espírito. E esse Espírito está plenamente disponível para você agora. Para te impulsionar, para te animar, para te revigorar. E para fazer com que a gente possa cumprir essa missão com coragem. Entendendo que, sim, nós somos imperfeitos. Mas assim como Pedro, o Senhor nos conserta no caminho. Afinal de contas, o primeiro nome que os cristãos são chamados é os do caminho, antes de serem chamados de cristãos, né? Então será que nós não precisamos simplesmente confiar que Jesus, durante o caminho, vai nos encontrar? A gente leu algumas semanas atrás, há um mês mais ou menos, a questão lá de Emaús. Os discípulos que são encontrados no caminho.
Jesus hoje nos encontra através do poder do seu Espírito. Então a gente não precisa mais simplesmente olhar com medo, mas somos chamados a testemunhar. Não precisamos mais esperar a revelação, mas viver uma revelação que já foi dada para nós. Esse Jesus que subiu é o mesmo que reina hoje, é o mesmo que nos enviou, é o mesmo que garante através do seu Espírito que a semente que nós jogarmos não será em vão. Então, quantas sementes a gente pode jogar no nosso trabalho? E não tem nada a ver com igreja, verbo, denominação, não. O reino de Deus é muito maior que isso. Vai ter semente que a gente vai plantar, a pessoa vai se converter em outro lugar, mas foi a gente que plantou aquela semente pelo Senhor. Isso também, às vezes, nos embaraça, né? A gente só pensa em como crescer a igreja, como pensar na igreja. Principalmente nós, líderes cristãos, que está com a gente aqui ali também, eles pensam muito nisso. É a nossa tentação. Mas o chamado do reino é muito maior do que isso. E é muito interessante que no verso 12, eles vão para onde? Eles voltam para Jerusalém. Depois de tudo, eles tiveram que decidir. Mas vamos simplesmente continuar olhando para o céu ou a gente vai voltar para onde a missão deve começar? Jerusalém era o lugar da vergonha. Era o lugar da negação. Era o lugar da fuga. Era o lugar da cruz. Mas também era o lugar onde o Espírito viria. Mas também era o lugar onde Cristo ressuscitou. E onde a própria igreja nasceria em Pentecostes, semana que vem. Onde o mundo começaria a ser virado do avesso. Eles voltam não porque eles já estavam prontos, mas porque agora eles sabem que a obra não depende da força deles, ela depende da fidelidade de Jesus. Será que quando você olha para a sua vida, você enxerga muitas Jerusaléns, lugares difíceis de se começar a semear o evangelho? A igreja começou num lugar difícil. Ela continua num lugar difícil. Aliás, só olhar para a Europa a gente vê. Um lugar onde ficou fácil, ela morreu. Tem que ser difícil. Então, quando Jesus sobe, ele não simplesmente desaparece. Ele vai assumir o seu trono. Ele não simplesmente foi embora, ele foi exaltado. E lá do alto ele continua conduzindo tudo, porque ele hoje é o rei sobre todas as coisas. O rei que nós somos os seus súditos. Então essa missão ela não é simplesmente um fardo, ela é uma honra, porque nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Rei que reina, ao Rei que importa. Porque nós temos muitos reis na nossa vida. Os reis dos nossos próprios sonhos, projetos, pessoas, governos, esses reis vão passar. Todos nós vamos morrer. As pessoas que a gente conhece também. Mas um dia estaremos diante do rei que permanece. E aí? Essa é a pergunta que importa. A gente se preocupa com tanta coisa. Mas o rei que permanece, o rei que não perde o seu trono, é a ele que nós prestaremos contas. Não no sentido de cobrança simplesmente, mas de alívio. Porque tudo que a gente investiu para aliviar as nossas próprias misérias, nós encontraremos plenamente nele. E essa é a promessa de Jesus. Enquanto eu não desço com o meu reino irá descer através de vocês. E por meio de vocês vão antecipar o meu reino, até que o meu reino um dia chegue. E será que nós estamos antecipando o reino quando nós saímos daquele portão? Porque aqui é muito fácil ver o reino. Na igreja é fácil, é bonito, a gente pode falar nosso crentez, bênção, né? Mas na vida real, às vezes não tem reino nenhum. Às vezes o mundo nos governa muito mais os deuses, dinheiro, sucesso, satisfação pessoal, do que o próprio Senhor, que sobra para ele 3 horas num domingo à noite, 2 horas num domingo à noite. E esse trono
que hoje está ocupado, que hoje está numa cidade celestial, nos chama a modificar a nossa forma de enxergar esse reino. E é muito interessante que quando Jesus ele fala sobre isso, que ele vai subir, isso não simplesmente termina com Jesus sumindo entre as nuvens, mas termina com a pergunta dos anjos, que ecoa até hoje. Por que vocês estão parados? Essa é a pergunta que deve ecoar no nosso coração. Por que nós estamos parados, paralisados? Porque a missão ela foi muito clara. O Espírito já foi prometido para nós e nós já o recebemos. A presença de Deus já está garantida. O Rei já está reinando até que venha novamente. Então essa pergunta ela realmente importa e permanece. Porque se nós já temos tudo, já temos o Rei, já temos o Espírito, já temos a promessa, já temos a missão, a pergunta que permanece é: o que a gente está esperando então? O Senhor te chama hoje. Cumpra a missão. Na sua Jerusalém, na sua Judéia, na sua Samaria, nos seus confins da terra, não interessa. Não dê desculpas. Assuma a responsabilidade. Porque Ele é fiel. Porque as pessoas que poderão conhecer o Evangelho através das nossas vidas não é porque a gente é muito bom, mas é pelo poder de Deus. Amém? Baixe sua cabeça para nós orarmos. Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante de Ti para